Muito bem-vindo, tá? Quem está participando de forma presencial hoje e muito bem-vindo também quem está participando no ambiente digital do projeto Leandro Prieto Mundo Seu Mundo. Vou falar um pouquinho mais para frente do projeto. É muito gostoso ter essa sala cheia hoje, né? Ter aí pessoas inclinadas à evolução, inclinadas a buscar a sua melhor versão. Tá? Vocês com certeza são pessoas diferenciadas por estarem aqui num dia de semana, à noite, buscando conhecimento. Tá? Assim como as pessoas que acessaram essa palestra online também são pessoas de um perfil buscador. Tá, ok? Vou me apresentar porque tem pessoas aqui que eu não conheço. Tá? Meu nome é Leandro Prieto, eu sou fisioterapeuta, e aí eu fiz minha graduação em fisioterapia e eu me pós-graduei em ergonomia. Tá? Todo mundo sabe o que é ergonomia? Então eu trabalho dentro de empresas e indústrias avaliando postos de trabalho e foi daí que surgiu a demanda de treinamentos, de palestras. Ah, Leandro, você pode dar uma palestra para mim voltada à ergonomia, voltada à saúde, numa CIPAT. Então eu comecei a ver essa demanda aumentando e aí eu acabei então me especializando em programação neurolinguística, coaching, oratória, e a gente fez algumas, estamos sempre aprendendo. E eu fiz essa palestra já em algumas empresas, já alguns clientes, e o interessante é que toda vez que a gente apresenta essa palestra, uma palestra, a gente termina e sempre melhora um ponto, né? Poxa, inclusive essa palestra aqui, ela chamava Gerenciamento de Tempo. Tá? Mas aí eu parei para fazer uma reflexão, né? Estudando um pouquinho mais, eu percebi que, na verdade, a gente não gerencia o tempo. A gente gerencia comportamentos, tarefas, porque o tempo ele é igual para todo mundo. Todos nós aqui temos 24 horas no dia. Por que uma pessoa aproveita mais e outra menos? Porque elas gerenciam comportamentos, tarefas, e não o tempo. Mas é muito conhecido como gerenciamento de tempo, né? Todo mundo fala, pô, como você está gerenciando o seu tempo? Então pode ser que eu fale aqui um pouco esse termo, tá ok? Só para a gente alinhar. Dentro aí da minha proposta de ergonomia, avançando para palestras, eu sempre fui apaixonado, para quem me conhece um pouco mais de perto, eu sou apaixonado por desenvolvimento humano e eu comecei no início desse ano um projeto online também para tentar expandir ainda mais esses conhecimentos, tá? Num projeto que ele começou com esse logo que é uma agulha magnética aí, né? Da bússola que a gente tem na bússola, né? E falando um pouco sobre estudando um pouco sobre a jornada de sucesso. O que seria a jornada de sucesso? Ninguém aqui nasceu à toa. Na verdade, todo mundo aqui está buscando alguma coisa. Vocês estão aqui hoje, como eu falei, perfil buscador. Tá? Uma jornada porque não é algo a curto prazo, é uma coisa a longo prazo. Né? O nosso desenvolvimento é algo a longo prazo. E sucesso, por quê? O que é sucesso? Se eu perguntar para 10, 15 pessoas aqui, eu vou ter 10, 15 respostas diferentes, porque sucesso não tem uma definição. É o que faz o seu coração vibrar. É o que faz sentido para você. Certo? Só que estudando eu percebi que tem alguns pontos que é importante na jornada de sucesso, nessa nossa jornada. O primeiro ponto é o propósito. Todas as pessoas que se dizem ter sucesso têm um propósito. O que seria o propósito? Seria um objetivo principal bem definido. Todo mundo que tem um sucesso tem sucesso em algo. E quando você tem um objetivo principal bem definido, você aumenta o seu foco. E tudo que você foca, aumenta. Se vocês decidirem, por exemplo, comprar um carro, ok? Vamos pegar um HB20 prata. Você decidiu comprar um HB20 prata. Você sai na rua, o que vocês só veem? Não é impressionante isso? Quando a gente foca em alguma coisa, a gente amplia essa coisa. Então, quando a gente tem um propósito, a gente amplia esse propósito.
Você está mais ligado ali, né, com a sua essência, o que faz realmente o seu coração vibrar. Legal. Definiu seu propósito, né? Você tem que ter o quê para conquistar? Um repertório. O que seria esse repertório? São as nossas competências. Você tem que criar competências, que seriam são 3 tipos de competência que nós precisamos, tá ok? Primeira competência, a competência comportamental comum. Quer dizer, independente da área que você atue, você precisa de um repertório comum. Tá? Por exemplo, vou dar alguns exemplos. Planejamento é um repertório comum. Independente da área que você atua, você precisa de um planejamento. Gerenciar o seu tempo. Independente da área, você também precisa. Ter uma personalidade agradável, atraente. É bom você ter também. Trabalhar com cooperação com as pessoas. Ter uma saúde financeira. São todos repertórios comuns, independente da área que você atue. Segundo tipo de repertório. Repertório comportamental específico. Aí eu estou falando de cada área. Então, tem alguma coisa que na sua área você faz, se você faça, que você vai subir um degrauzinho a mais. Vocês sabem o que é esse comportamento na sua área aí que pode te dar um upgrade aí? Capacitação? Sim, uma capacitação, mas que tipo de capacitação específica? Ou que tipo de comportamento específico? Vou dar um exemplo da minha área de fisioterapia. Se eu atendo um paciente, por exemplo, e eu ligo para esse paciente no final da tarde ou no dia seguinte de manhã para ver como ele está, isso é um comportamento específico da minha área. Um diferencial. Na minha área de ergonomia, se eu entrego um relatório ergonômico para a indústria que eu estou trabalhando e junto eu coloco um anexo de um resumo das recomendações ergonômicas, o pessoal de RH e de segurança do trabalho piram. O que na sua área, qual que é o repertório comportamental específico da sua área para você dar um salto? Vocês já pensaram nisso aí? E o terceiro repertório seria o repertório material. Todos nós precisamos de coisas materiais para trabalhar. Uma roupa, hoje eu estou aqui com data show, com laptop, com uma roupa, eu tive que vir com um carro. Todo mundo precisa de coisas materiais. Legal? Faz sentido para vocês? Legal. Tenho um propósito bem definido, estou alinhado com a minha essência, vi ali os comportamentos que eu preciso, né, as competências que eu preciso. Precisamos o quê? Colocar em ação isso. Proatividade. É muito importante. Se a gente não colocar em ação, né, vai ficar no papel esse plano seu. E o que mais é importante aqui? Ó? Iniciativa. Fazer sempre mais do que lhe é exigido. Sempre fazer mais do que você é pago para fazer. Essa é uma regra para o crescimento, para alcançar aí esse sucesso que a gente almeja. E por fim, pessoal, nosso quarto norte, eu chamo aqui dos 4 nortes, né? Seria a melhoria. O que é a melhoria? É ver e rever o seu propósito, o seu repertório, as suas ações. Avaliar e reavaliar. É fazer o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? Vocês perceberam que vocês estão separando um tempo para avaliar o tempo de vocês. Isso aqui é melhoria. Então, o assunto de hoje, vocês vão ver que tem muito a ver com propósito, porque quanto mais alinhado com o seu propósito você estiver, menos você vai querer perder o seu tempo. Você cria um filtro. Você está alinhado com o seu propósito, você cria um filtro que você começa a parar de fazer coisas que não têm mais importância e começa a fazer coisas que têm maior relevância para você. O tempo é a matéria-prima da vida. Sem tempo, a gente não faz nada, né? Então, o tempo é uma matéria-prima. Isso aqui é legal para a gente refletir. Aqui, pessoal, esse aqui é o meu penúltimo slide, só que eu resolvi
puxar ele para o começo da nossa conversa, tá ok? Por quê? Como isso aqui é um bate-papo, eu gostaria que vocês saíssem daqui com essas 3 perguntas respondidas. Senão, de nada adiantou a nossa conversa. Então, eu gostaria que vocês saíssem daqui com essa pergunta. Quais são os meus pontos fortes na administração do meu tempo? Porque o que eu vou trazer aqui para vocês não é 100% das coisas são novas para vocês. É o que eu falei, eu estou aqui como um provocador de ideias. Eu vou trazer ideias que vocês já conhecem, de repente por um ângulo diferente, tá ok? Vou trazer ideias novas, de repente eu trago uma ferramenta que você não conhece, legal? Mas eu gostaria que vocês falassem, poxa, de tudo que o Leandro falou aí, isso aqui é uma coisa que eu já faço. Gostaria que vocês identificassem. A segunda coisa que eu queria que vocês respondessem é quais são os meus pontos a melhorar na administração do meu tempo. Gostaria que vocês saíssem daqui com essa reflexão. De tudo isso que eu ouvi, o que eu posso levar para o meu dia a dia? E novos hábitos. O que eu farei de imediato para minimizar os efeitos dos meus ladrões do tempo? Ladrões do tempo a gente já vai conversar o que é. Tá legal? Vamos tentar identificar e já criar aí um novo hábito para tentar sair daqui já rasgando na proatividade aí, na iniciativa. Legal? Bom, eu gosto sempre de começar com essa metáfora. Novos hábitos imediatos. O que você sairia daqui já rasgando já na iniciativa para fazer. Tem um especialista em tempo que ele estava ministrando uma palestra, então ele colocou um pote de vidro em cima da mesa. Então ele pegou pedras do tamanho de laranjas e colocou nesse pote grande e completou até não caber mais pedras daquele tamanho. E perguntou para o público então se o pote estava cheio. Então o público, vendo que não cabia mais pedras, respondeu que sim. Então ele sacou um saco de pedras menores e colocou vagarosamente no meio dessas pedras maiores até a boca e perguntou novamente para o público: o pote está cheio? E o pessoal falou: agora está cheio. Então ele novamente pegou um saco com areia bem fininha e colocou no meio das pedrinhas pequenininhas, foi chacoalhando e aquela areia foi entrando no meio das pedras pequenas. E novamente ele perguntou para o público e novamente falaram que estava cheio. Então ele pegou um jarro d'água e completou esse pote falando: agora sim, agora está cheio. Se a gente for levar essa metáfora para a nossa vida, comparando as pedras grandes com as prioridades, as pedras pequenas com os compromissos, a areia com as tarefas e a água com as atividades superficiais, eu pergunto para você, como você está enchendo o seu pote hoje? Um grande erro é que a gente acaba querendo aumentar o pote, né? E não pensar no que a gente coloca no nosso pote. Ou trocar a ordem, né? Se você coloca primeiro areia ou primeiro as pedras pequenas, não vai caber na mesma. Perfeito. Se eu encher o meu pote de água e precisar colocar uma pedra grande, o que vai acontecer? A água vai transbordar. Certo? Só que resolve esse problema aqui, ó. E se eu encher meu pote de areia e quiser colocar uma pedra grande? Você vai gastar energia querendo colocar e não vai. Você vai precisar tirar areia para colocar a pedra grande. Não vai? Será que estamos enchendo o nosso pote aqui com atividades superficiais? Vamos falar um pouquinho mais dessas atividades superficiais aqui para frente. Queria trazer aqui algumas máximas sobre gerenciamento de tempo, sobre tempo, ok? Primeira máxima, ocupar-se não é produzir. Se alguém discordar, pessoal, por favor, fiquem à vontade. Produzir é fazer o que é necessário na direção do seu propósito, o resto é ocupar-se. Se está na direção, é produção. Senão é ocupação.
Segunda máxima, as tarefas nunca vão terminar. A gente se descabela, né? Falando, nossa, eu tô cheio de coisa para fazer. Nunca vai terminar. Olha lá, não importa o quanto você trabalhe, o quanto você produza, nunca haverá o dia que você dirá, terminei tudo. O dia que você falar, terminou tudo, morreu. Morreu. E morre sem terminar. Exatamente. Então, pessoal, a gente tem que saber lidar com essas tarefas. Gerenciando. Se você não tem uma agenda, acaba virando a agenda dos outros. Verdade. Não é verdade? É. Olha lá, sem organização você realiza tarefas dos outros, na hora dos outros. Experimenta deixar sua agenda livre, aí você vai ver se alguém não arranja um negócio para você. Experimenta. Principalmente vó, né? Principalmente vó. Sobra o neto. Outra máxima, mais importante que a velocidade, é a direção. O sucesso é uma jornada e não uma corrida de 100 metros. O importante é pensar a longo prazo. Por isso que eu gosto de falar da jornada de sucesso. Não é um caminho de sucesso que você vai ali. Não é a esquina do sucesso, né? É uma jornada, longo prazo. O maior ladrão de energia é pensar em algo no momento em que você não pode fazê-lo. Você está aqui fazendo aquele relatório, aí você começa a pensar no que você tem que fazer amanhã. Eu estou administrando aqui esse bate-papo com vocês agora, pensando no relatório que eu tenho que fazer. Eu não vou nem falar direito para vocês e nem fazer o relatório. Então, quer dizer, adianta alguma coisa? E a gente faz muito isso. E tem uma ferramenta bárbara para isso aqui. 6. Não trate exceção como regra. Tá? Fundamental ter 80% das atividades previsíveis e 20% das atividades de exceção. E não ao contrário. Às vezes a gente programa só 20% e deixa 80% do nosso dia ou da nossa semana livre, né? Assim, deixa como tá para ver como é que fica, não é? A gente tem que fazer o contrário. Felicidade não é uma linha de chegada, ela é o próprio caminho. A gente tem aí, né, o comportamento, às vezes, de colocar a felicidade sempre longe de onde a gente está. Então, quando eu passar na faculdade eu vou ser feliz. Aí você está na faculdade é quando eu me formar. É quando eu fizer uma especialização. É quando eu casar. Aí você casa é quando tiver filho. Quando tiver casa na praia. É quando eu tiver... Você vai sempre jogando a felicidade lá para frente. Olha que... Eu estou me deliciando. Olha que delícia o momento presente, gente. Viver mais no presente. E não ficar empurrando. Legal? Referência é o livro Produtividade para quem quer tempo, do Jerônimo Tell. É literatura que eu recomendo aí para quem quer saber um pouco mais sobre esse assunto. Outro ponto importante antes da gente falar propriamente de ferramentas, tá ok? Existem tarefas de ocupação e tarefas de produção. E é muito importante a gente saber diferenciar esses dois tipos de tarefa. Tarefa de ocupação aqui, ó, são aquelas que muitas vezes até precisam ser executadas, ok? Mas não fazem a vida progredir na direção daquilo que queremos. Tem alguma atividade aí que você tem que fazer, mas que não está alinhada com a sua... Muitas, né? Se não tomar cuidado, ela enche a sua agenda. Tarefas de produção, olha a diferença, pessoal. São aquelas que levam você na direção da construção dos seus sonhos. Essa que a gente precisa prestar mais atenção. Mas cada um existem ainda dois tipos aí. Vamos lá, tarefa de ocupação, a gente tem as obrigatórias e as dispensáveis. Obrigatórias são aquelas que, apesar de não aproximarem dos nossos sonhos, precisam ser feitas. Alguém pode me dar um exemplo das tarefas que não vão te aproximar do seu sonho, mas que precisam ser feitas? Você mora, você tem que lavar a casa, lavar a louça. Lavar a louça, né, gente? É lavar a louça. Não serve pra nada aquele trem lá. Bicho, mas você precisa fazer, senão você vai viver de copo descartável em casa? Não dá, né? Tem que lavar a louça.
Te leva próximo do seu sonho? Não. Te distancia, né? Até. Pelo amor de Deus. Mas tem que lavar a louça. Ok? Limpar a casa, tudo isso. E tem tarefas dispensáveis, não precisam ser feitas. Alguém pode me dar um exemplo de tarefa de ocupação que não precisa ser feita? Passar a toalha de banho. Boa! Passar a toalha de banho. Não precisa. Perfeito. Assistir novela. A não ser que você... Ficar brincando de videogame, né? Videogame. A não ser que você trabalhe com isso. Por exemplo, não, eu preciso assistir novela porque faz parte do meu trabalho, ver cenas e tudo mais, mas há controvérsias. Ok? Assistir novela para conversar com os pacientes. Com os pacientes também. Exato, para criar assunto. Ok, pessoal? São alguns exemplos, então, aí de tarefas de ocupação obrigatórias e dispensáveis. Aí eu pergunto, quanto que tem de cada tarefa dessa aí na sua rotina? E vamos agora para a tarefa de produção. Temos a com margem e a sem margem. Tarefa de produção com margem é aquela que você termina no tempo planejado. E você tem aquela sensação de oba. Oba, terminei. Está dentro do meu planejamento. E sem margem é no tempo apertado. Aquela que você termina nos 46 do segundo tempo, sabe? Aquele relatório que você terminou de imprimir e leva para o cliente, assim, tá fresca a tinta ainda, sabe? Só que você tem a sensação do quê? Do ufa. Que alívio que eu terminei logo isso. Ok? E aí também vale uma reflexão aqui. O quanto de tarefa sem margem você está fazendo e o quanto de tarefa com margem você está fazendo na sua produção. Acho que você não consegue, né? Hã? Acho que você não consegue. A palavra é ser um palavrão. Não vou falar isso. Tem algumas que não conseguem. Mas a gente tem que só ficar atento se tem muita tarefa de ufa. Nossa, ufa. Ufa, entreguei outro trabalho. Ufa, entreguei outro. Espera um pouquinho. Faltou alguma coisa aí. Faltou o que a gente está fazendo hoje. Dar um passo para trás, reavaliar o que está acontecendo, planejar, usar algumas ferramentas que eu trouxe para vocês aqui. Legal? Depende do emprego que você tem, né? Depende do emprego ou não depende? Será que, como eu falei no... Né? Que às vezes o chefe de última hora, não, vai para um relatório para amanhã, fica a madrugada toda fazendo. E existe isso. Existe diálogo também, dentro da empresa. Existe, mas tem nego que não. Existe uma ferramenta importantíssima comportamental que é aprender a dizer não. Isso é uma coisa muito difícil, mas muito importante no nosso gerenciamento de comportamentos, que está aqui na nossa conversa, tá ok? Porque isso é o quê? O que a gente está falando aqui é um repertório comportamental que todo mundo precisa ter, independente da área, que é o planejamento. Legal, pessoal. Ficou bem clara essas tarefas? Vamos seguir aqui, então. Para o primeira ferramenta, que é um mapeamento. O que eu faço com o meu tempo hoje? O tempo, como eu falei, a gente tem 24 horas no dia, certo? A gente dividiu 8, 8, 8. 8 horas para a gente dormir, descansar, 8 horas para a gente trabalhar e 8 horas de lazer todos os dias, não é assim? Não é assim, gente? Vocês não vivem lá não é na Suíça que é assim, que é assim? É assim, pessoal, 8 horas dorme, 8 horas trabalha, 8 horas de lazer. Tá fácil. Infelizmente não é assim que acontece, né? A gente trabalha muitas vezes além do horário, dorme muitas vezes menos do que a gente deseja. Como é que está o mapeamento do seu tempo? Todo mundo aqui tem uma agenda para início de conversa? Ou você acaba aí anotando na cabeça? Eu adquiri uma agenda, sei lá, uns 10, 12 anos atrás, quando eu marquei 2 compromissos importantíssimos no mesmo dia. Eu falei, preciso de uma agenda. Porque a gente tem tanta informação hoje em dia
Se a gente não anotar, a gente acaba esquecendo, né? Nossa cabeça não é uma máquina. Eu costumo usar um aplicativo que chama Trello. Trello. Isso, é uma agenda eletrônica. Você vai lançando no celular tudo que você precisa fazer e aí ele te avisa quando vai vencer, tipo, com 1 hora de antecedência. Ele te dá uma notificação. Isso. Perfeito. Essa é uma ferramenta importantíssima. Eu acabo usando o Google Agenda, que já linka com o meu e-mail, já linka. É impressionante. Hoje tem muitos aplicativos. Na verdade, todo smartphone já vem com um aplicativo de agenda. Se você quiser um específico, você baixa o seu aplicativo lá. E hoje em dia, se você linkar um cliente que você vá, ok? E coloca o endereço dele, o horário que você tem que estar lá, ele já te avisa, está em casa, ó. Filho, se você não sair agora, você vai se atrasar. Entendeu? Ele já calcula já. Com o Google Maps ou o Waze, ele já calcula. Então, pessoal, ferramenta, ok? Mas será que a nossa agenda a gente não pode personalizar ainda mais? Eu gosto de colocar ainda cores ainda. Porque você tem tarefas do seu cliente, tarefas pessoais, tarefas de lazer. E às vezes é legal você ter isso de forma bem visual, para quando você bate o olho na sua agenda, você vê quanto tempo eu estou gastando com esse projeto, com um projeto XYZ de lazer. Legal? E também, muitas vezes a gente reclama, né? Nossa, eu estou sem tempo. Aí quando você faz um exercício, que existe um exercício no coaching, no processo de coaching de agenda, você começa a colocar todos os seus compromissos na agenda, você vê que você tem um monte de buraco na sua agenda. Então o mapeamento também serve para isso, para você começar a identificar quais são os seus horários ali, que você pode encaixar uma leitura, que você pode encaixar ali um estudo, um lazer, uma academia. Legal? Então fica aí a primeira ferramenta. E ladrões do tempo. Acho que é legal a gente identificar quais são os ladrões do tempo. Aqui eu vou, óbvio, trazer alguns, tá ok? Mas existem mais ladrões do tempo. Como eu falei, eu estou trazendo aqui algumas ideias, algumas ferramentas. Tá? Pode encaixar para algumas pessoas, para outras não. Ok? E assim por diante. Bom, quais são os ladrões do tempo? Excesso de tarefas, reuniões, telefonemas. Esse aqui é um grande vilão hoje em dia, porque é uma ferramenta fantástica. Não tem como viver sem as redes sociais, na verdade. Só que é muito fácil você ficar na timeline lá do Facebook. Quando você menos percebeu, você está 40 minutos ali no Facebook, meio que só a olhadinha, né? Quando você vê, você está 40 minutos, 1 hora, às vezes até mais tempo no Facebook, ali procrastinando mesmo. Ok? Já vira uma tarefa, de repente, de produção, você já se distrai e vira de ocupação. Tá? Excessos de mensagens, excesso de interrupções e também e-mails, né? Hoje a gente está sendo bombardeado por e-mails de tudo quanto é lado. Tem que saber selecionar também. Tem que saber, né, o que é spam e pegar ali no rodapé do e-mail ali. Sempre tem um link ali para você se descadastrar do que não presta para você. Em vez de ficar gastando energia só apagando. Legal? Então esses aqui são alguns dos ladrões do tempo. Que é legal a gente identificar. Tá? Aí eu pergunto novamente. Para você aí, qual que está pegando mais hoje? Vale a pena a gente levar isso aí, refletir sobre isso aí. Perder tempo em aprender coisas que não interessam priva-nos de descobrir coisas interessantes. Carlos Drummond de Andrade. Bom, foi feita uma pesquisa com quase 1.200 gerentes de 9 países diferentes, e aí foi perguntado, né, quais eram os maiores desperdiçadores de tempo para eles. Ok? Veja aqui qual que encaixa aí para você. Interrupções, visitas inesperadas, excesso de reunião ou convivência social. Aqui convivência social, né? Fica claro que aquela convivência de corredor, né? Com o vizinho, conversas que não agregam, ok?
falta de objetividade, né, assertividade no que vai fazer, prioridades e planejamento, fazer coisas demais ao mesmo tempo, mesa entulhada, desorganização pessoal, indecisão, a gente vai conversar sobre isso aqui, procrastinação, já vamos falar o que é procrastinação, incapacidade de dizer não, essa está na top 10, né? É difícil mesmo. Responsabilidade sem autoridade. Você dá uma responsabilidade para um subordinado, só que você não dá autoridade nenhuma de decisão. A pessoa fica o quê? Amarrada. Informação atrasada ou inexata. Falta de autodisciplina, tarefas deixadas por terminar e pessoal não treinado ou ineficiente. Mau treinamento, o que acontece? Tem que treinar novamente, retrabalho, ok? Eu tenho umas 5 aqui, eu preciso melhorar ainda. Você tá super bem, só com 5. Pelo menos 5. Mas, Leandro, legal, você falou para mim sobre a jornada de sucesso, né? Propósito, repertório, proatividade, melhoria. Falou de algumas máximas, falou de tarefas de ocupação, de produção, padrões do tempo, mas como usar melhor o meu tempo? Quero ferramenta, quero sair daqui já fazendo. Bom, trouxe algumas coisinhas aqui para vocês. Evitar indecisões. Você lembra que eu falei da questão do propósito? Indecisão é quando você não tem um propósito, um objetivo bem definido, o que acontece? Você coloca a sua energia, você distribui a sua energia em várias coisas. Quando você tem um propósito, um objetivo definido, você centraliza, canaliza essa energia e você potencializa o que você está fazendo. E você evita as indecisões. Ser pontual em seus compromissos. Quem é que gosta de marcar uma reunião ou ir no médico e ficar 1h30 esperando? Marcar em qualquer compromisso e ficar esperando. Aquela frasezinha, né? Não faça com os outros o que você não gostaria que fizessem com você. É questão de desrespeito. Então, ser pontual com seus compromissos. Porque quando você é pontual, tá, existe uma coisa que chama lei da compensação. Okay? Quando você é pontual, você atrai pontualidade também. Mas isso é tema para outra palestra, tá? Evitar o perfeccionismo. Vocês já ouviram falar naquela frase, antes feito do que perfeito? Provavelmente já ouviram, né? Antes feito do que perfeito é bom para quem está começando. Para quem está começando é legal. Antes feito do que perfeito. Agora, quando você quer atingir a maestria no que você faz, a excelência no que você faz, aí antes feito do que perfeito já não se encaixa muito bem. Só que fazer com perfeição aquilo que você tem tesão, que você ama, que está alinhado com o seu propósito, é uma linha muito próxima do perfeccionismo que te paralisa. Eu só vou fazer o relatório quando minhas canetas coloridas estiverem alinhadas, os papéis aqui alinhados. Eu alinhar, exatamente, um toque, né? O excesso de... Eu só vou emitir esse documento se o meu logotipo tiver no tamanho... Não, gente. Aí, de repente, é um perfeccionismo que te trava. Aí, eu estou dando alguns exemplos aqui, mas cada área tem aí, né, o seu nível de perfeccionismo que te trava. Ou algum comportamento que você leva ao extremo que te trava. Então, evitar o perfeccionismo. Saber ouvir. Pouca gente sabe. A gente usa pouco, que o canal, né, esse canal, a gente usa mais aqui a fala. E o que acontece? Alguém te passa alguma coisa para você fazer. Não, tá bom, já entendi. De duas, uma. Aí você não entendeu direito. Ou você vai ter que voltar para perguntar de novo o que te explicaram,
Ou você vai fazer mal feito e vai ter que ter retrabalho. Vai fazer de novo. Então tem uma regrinha interessante que é ver, ouvir, meditar, bem agir e calar. Ver, ouvir, meditar, bem agir e calar. Ouvir está aqui, ó. Vale a pena te pensar nisso. Ser tolerante com o erro dos outros. Quem aqui nunca errou aí? Todo mundo já errou, né? Não existe quem nunca errou. Então é legal a gente praticar um pouco dessa tolerância. E ter objetivos por escrito, anuais, mensais, semanais e diários. Isso aqui é uma coisa que muitas pessoas não levam a sério, tá? Mas que é muito importante e tem influência direta no gerenciamento de tempo. No gerenciamento de tarefas aí para ficar eficiente o nosso tempo. E te falo mais, tem que ler todos os dias as suas metas. Tá? Por quê? Ciência diz isso. Quando você lê todos os dias o seu objetivo, você pratica a autossugestão. Você está se sugestionando todos os dias para aquele objetivo. E toda vez que você se sugestiona, você amplia a sua cabeça para você ficar mais aberto às oportunidades que chegam até você. Captando mais oportunidades, gerencia melhor o seu tempo. Respeitar o tempo dos outros. Isso aqui a gente vai conversar, que existe um tempo mental e biológico diferente para cada pessoa. Ter filosofia de vida e de trabalho bem definidos. Aqui eu gosto de dar um exemplo de uma amiga que estava desempregada e estava precisando mesmo arranjar um emprego. Ela recebeu uma boa proposta na área de marketing, com um bom salário, bons benefícios, numa empresa de cigarro. E ela era uma pessoa super naturalista, que não colava ali, né? Essa filosofia da empresa não estava alinhada com a filosofia de vida dela. O que adianta? Você está perdendo o seu tempo também quando não está alinhado. Saber parar. Ninguém produz. Tem alta produtividade 365 dias no ano. Não tem. Você não consegue ficar 7 dias na semana produzindo, sendo eficiente. Precisa parar, dar um break, oxigenar. Muitas vezes no seu momento de lazer que você tem um insight interessante para o seu trabalho. Aprender a controlar a sua ansiedade. Tem gente que me ligou ontem perguntando que horas que ia ser a palestra ontem. Calma. Ansiedade. Ansiedade o que é? É o excesso do amanhã. Quando você vive excessivamente o futuro, é ansiedade. Assim como quando você vive excessivamente no passado, você tem depressão. Mas isso é difícil, né, Eliana? Porque a ansiedade baixa, você consegue baixar conforme você vai vivendo, ganhando experiência. Sim, é com o tempo. Jovem, É a jornada. É jornada. Tudo isso é a longo prazo. Você vai construindo isso. Aprender a observar-se quanto à utilização do tempo, que vocês estão fazendo aqui hoje, né, pessoal? E tem que fazer de tempos em tempos, dar um passo para trás, observar, tentar ver em segunda pessoa, né, que a gente fala, sair, fazer uma meditação ali e tentar se enxergar. Gostar do que faz. Quem gosta do que faz, não trabalha nunca. Eu não estou trabalhando aqui hoje, não. Eu estou me divertindo aqui hoje com vocês. Agrupar tarefas a fim de realizá-las juntas, quer dizer, vai buscar o filho na escola, já vai no banco, já aproveita e passa na quitanda, não precisa sair 1000 vezes. Agrupar as tarefas ali na sua agenda. Eliminar o que não precisa ser feito, as tarefas de ocupação que não precisam. Registrar o que precisa ser feito. Ter ali a notinha do dia. Hoje, o que eu vou fazer hoje? Sempre que eu falei de 80% estar registrado? Dê retorno às ligações telefônicas em horários definidos. Para quem
tem excessivo recebimento de ligações, coloque ali 3, 4 horários para você retornar a ligação. Se toda hora, e a gente vai falar do estado de flow aqui, se toda hora uma ligação ficar te interrompendo, você não consegue criar esse estado de flow, tá? Tenha junto de si água, café, chá, porque a gente às vezes tem desculpa, né? A gente senta para trabalhar, não, mas eu esqueci a água. Não, mas eu esqueci o chá. Não, eu vou pegar só um... Não, então, fique munido das coisas que você precisa. Encontre motivação no seu trabalho. O que é motivação? Motivo para gerar uma ação. Qual que é o motivo de vocês acordarem todos os dias de manhã para trabalhar? Hã? Como? Contas para pagar. Não é uma motivação? Só que aí quando você vê na pirâmide de Maslow, né, temos primeiro as necessidades básicas. Né? Temos as necessidades básicas, que é o quê? Uma roupa para vestir, um alimento, né, para se nutrir, uma casa para morar. Só que aí quando você conquista isso, você tem outras necessidades. Né? São exatamente. A segurança, depois social, até você chegar no clímax lá da pirâmide de Maslow, que é a autorrealização. Que aí começa a ficar menos material e mais... Vira mais Bill Gates, assim, né? mais propósito. Doa tudo. Doa tudo? Aprecie a companhia de seus colegas de trabalho. Não é ruim a gente trabalhar num ambiente né, que não é prazeroso você estar com aquela pessoa. Organize o seu ambiente de trabalho deixando do seu jeito. Tá aí uma coisa muito legal. Se você trabalha ali num ambiente monocromático, nada te estimula, que motivação você vai ter? Pintar uma parede. Ah, não, mas eu trabalho na empresa, eu não posso pintar a parede. Coloca um porta-retrato, uma foto de quem te inspira, do seu filho, da sua esposa, da sua família. Uma frase que te inspire, um fundo de tela no seu computador. Existe a política da mesma... Para as empresas que podem, para as empresas que não podem, criatividade. Pega aquela caneca que seu amor te deu e coloca ali do lado, uma flor. Vamos ter criatividade, mas deixar o ambiente de trabalho do seu jeito é muito... a gente dá um salto na nossa produtividade, porque a gente tem prazer de chegar na sala, né? Organize-se para não ser interrompido por ligações telefônicas. É o que a gente falou aqui, né? A não ser que você trabalhe num call center. Aí você vai ter que atender telefone. Beleza? Se você não trabalhar... não é seu horário. Só estou atendendo o WhatsApp. Então, é um ladrão do tempo. E interessante, pessoal, que as redes sociais, muitas vezes, a gente usa para trabalhar também, né, o WhatsApp. Eu falo com clientes, pacientes por WhatsApp. Só que a gente tem que tomar cuidado na hora do trabalho, não estar com as redes sociais para trabalhar, assim como está no nosso momento de lazer, a gente leva o smartphone junto, né, para casa. E quando você vê, você está lá, seu filho puxando a camisa, né, com sua esposa, seu marido chamando, ou não está com convivência com seus amigos, e você está lá trabalhando. Por isso que é um ladrão do tempo que a gente tem que prestar muita atenção. Deixe tempo de sobra entre as tarefas agendadas. Uma coisa importantíssima, né? Você quer, não, vou ser produtivo, 100% do dia tá ali, né? Dá umas, duas, três, quatro, você tem um funfa. Não funciona também. Tem que deixar ali um espaço entre as tarefas na hora de você montar a sua agenda. E o flow, né, pessoal? O que é o estado de flow? O estado de flow é um estado de fluidez. Quando você adquire isso, quando você está fazendo algo que você gosta muito, ou que você está muito envolvido com um determinado projeto, você entra no estado de flow. O estado de flow é quando você está fazendo alguma coisa que você não vê a hora passar, você nem sente fome, esquece de ir no banheiro, você
desliga, você está totalmente conectado. Só que tem um detalhe, o estado de flow, tá? Segundo pesquisas, você demora aproximadamente 30 minutos para você conseguir entrar nesse estado de flow. Então, se você tem interrupções telefônicas, apitinho do WhatsApp, algo te interrompendo, você nunca consegue alcançar esse estado de flow. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Ok? Legal, pessoal, até aqui? Sim. Tem um ponto muito importante que é o relógio biológico e o relógio mental. Tá? Então, existe um tempo biológico que você consegue destinar a uma atividade. E também, o relógio mental ele também determina precisamente o prazo de concentração mental sobre um tema ou uma dispersão. O que seria isso, pessoal? Eu vou dar meu exemplo. Eu sou uma pessoa diurna. Eu gosto do dia. Chegou 10 horas da noite, eu já estou fechando o olho, querendo já ir para a cama, 10h30. Tá? Eu gosto, o quê? O meu relógio mental, eu trabalho, a minha performance fica maior com trabalhos mentais na parte da manhã. Tá? E vou dar o exemplo da Dani, né? Minha esposa. Antes da gente casar, hoje a gente já está um pouco mais equilibrado, mas ela é noturna. Chega às 8 horas, ela tá pega no computador lá, já fazendo as coisas, e ela gosta de entrar madrugada fora trabalhando. Então a gente teve que achar um equilíbrio ali no casamento. Tá? Ela gosta de ir pra academia às 7 horas da manhã, bicho. Não, ninguém merece ir para 7 horas da manhã pra academia. Eu já gosto de ir à noite fazer exercício. Olha como cada um tem um relógio biológico e um relógio mental. E você? O que você é? Mais diurno? Mais noturno? Você já parou para pensar quando que você rende mais para um trabalho mental, para um trabalho operacional, para ir fazer um exercício físico? Esse autoconhecimento ele é muito importante para você gerenciar seu tempo. Senão você fica o quê? Brigando com você. Se me colocarem para um trabalho noturno, eu não vou render. Esquece, eu vou ser um péssimo colaborador. Uma vez eu fui dar palestra numa empresa 3 horas da manhã, numa CIPAT. Fui e tal, beleza. Acabou com o resto da minha semana, não fugiu da minha natureza. Fugiu da minha natureza. Legal? Isso aqui é muito importante para gerenciar o tempo. Pessoas e profissionais eficazes programam 70% a 80% do seu dia, identificam 20% das tarefas que representam 80% dos resultados. Sempre tem alguma tarefa que, se você se dedicar, você vai ter um resultado maior, que tem um grau de importância maior. Identificar suas horas nobres, como a gente falou agora, e utilizar o tempo para melhorar a sua qualidade de vida. E aqui vai uma técnica formidável, tá? Eu uso muito essa técnica, uso diariamente essa técnica, tá? Ou quase todos os dias, que é a técnica de Pomodoro. Para os mais antigos, o Pomodoro, o que é? É uma massa de tomate. Não é massa de tomate. É aquela maçãzinha que o pessoal cozinhava, colocava um timer. Sabe o timerzinho para cozinhar? Aquilo lá é um Pomodoro, gente. É que só tem gente nova aqui na sala, então vocês não sabem o que é um Pomodoro. Mas depois eu conto melhor para vocês. Então, só que hoje a gente tem o quê? Celular, né, pessoal? Não precisa comprar uma maçãzinha de cozinhar para usar a técnica, tá bom? Todos nós temos o celular que tem uma contagem, um cronômetro de contagem regressiva, certo? A técnica de Pomodoro, o que é? É você, só que não pode abusar dessa técnica, porque senão ela não funciona. Ela tem que ser bem utilizada, senão ela não funciona. É você fazer um Pomodoro, quer dizer, uma contagem regressiva,
para fazer uma determinada tarefa. Começa com aquela tarefa que você faz tempo que você está para terminar e você não termina. O que você vai fazer? Você vai colocar um timer regressivo. Eu gosto de trabalhar com timers de 30, no máximo 40 minutos. Tá ok? Você vai colocar um timer de timer regressivo de 30, 40 minutos ali. E você vai focar 100% do seu tempo nessa tarefa. Você vai desligar o telefone. Você não vai ver a pitinha do WhatsApp. Você não vai fazer nada. Você vai ficar 100% do seu foco naquela atividade. Preciso arrumar a casa. Sabe que a casa tá que você não acha nem mais o gato dentro da casa? Você precisa dar um talento na sua casa lá. Sabe que é uma tarefa dali de ocupação, que não vai te levar a nada, mas precisa fazer e tal. Precisa fazer. Timer regressivo, não vou fazer mais nada, só vou arrumar minha casa. Te garanto que você vai ser muito mais produtivo do que se você separar uma manhã inteira para arrumar a sua casa. Você só não pode ser mãe, assim. Só não pode ser mãe? Senão o Pomodoro é quebrado. Exatamente. Tem que trancar a criança no banheiro e colocar o timer regressivo. Sufoca, dá um Dramin, você mata o assunto com um Draminzinho. Filho, você vai ficar no banheiro agora. Por que a gente não pode abusar dessa técnica, pessoal? Por que você não pode falar, eu tenho 8 horas para trabalhar, eu vou fazer um Pomodoro de 8 horas? Porque ninguém consegue ficar 100% do tempo focado em uma tarefa. Não adianta você fazer um Pomodoro de 8 horas. Você tem que fazer um Pomodoro de 30 minutos e arrepiar. Aí você não vai fazer mais nada, só vai fazer aquilo. Bom, não acreditem em mim. Façam a partir de amanhã isso aí. Depois vocês me dão um feedback aí, legal? É uma técnica fantástica. Lazer e pausa. Tem que parar. Oxigenar. Desenvolvimento. Né? Buscar novos conhecimentos. Vocês estão fazendo aqui hoje. O espaço aqui tem diversas palestras. Tá? Para vocês ficarem conectados aqui. Leitura selecionada. Não vai ficar lendo qualquer jornalzinho, né? Que não tem notícia ruim, ou se não liga a televisão com sangue escorrendo da tela, né? Que não agrega nada. Tem que também selecionar melhor isso. Para quem trabalha com muita reunião, né? Conferências por Skype, né? Com agendamento, você economiza deslocamento, né? Viagens desnecessárias que você tem que fazer. Eu utilizo bastante. Avaliar resultados antes e depois das mudanças. Poxa, eu vou fazer uma mudança, eu vou pegar uma dessas ferramentas aí que o Leandro falou, eu vou colocar em ação. E reavalia. Você lembra que eu falei lá no norte da melhoria? Ele está sempre avaliando e reavaliando tudo que você faz. Regrinha. 4 passos fáceis. Faça as coisas mais importantes, né? Concentre-se primeiro no essencial, que tem mais impacto. Faça primeiro as primeiras coisas, parece bobo isso, né? Mas a gente tem uma tendência a fazer o que é mais prazeroso primeiro do que o que precisa ser feito primeiro. Tá ok? Faça uma coisa por vez, principalmente se você for homem. Eu não, ou amarro o sapato ou respondo alguma coisa para Dani. Eu não consigo amarrar o sapato, ela exige demais de mim. Aí, não é? Exige demais, eu tô amarrando sapato. Finalize e conclua o que você começou. É gostoso você fechar ciclos na sua vida. Deixar ciclos abertos, né? Sempre aquele rabinho daquele trabalho para trás que te incomoda. E o que acontece? Você está aqui, mas sua cabeça não está aqui. E excessos? Leandro, já cheguei num ponto que, eu tô desse jeito aqui, eu tô arrancando cabelo já tô com excesso de coisas, de repente essas ferramentas que você está me passando não vai servir tanto, eu preciso de uma ferramenta mais porreta mesmo. Lista mestra. Tá com muita coisa, vai fazer uma lista mestra de tudo que você tem para fazer. Porque muitas vezes quando você faz essa lista mestra, você vê que você nem tem tanta coisa assim. Você percebe que sua cabeça está trabalhando mais do que realmente a ansiedade, exatamente. Sua ansiedade está maior. Então faça uma lista mestra.
para você visualizar o todo. E aí você vai dividir em 2 grupos, o que desejamos fazer e o que precisamos fazer. O que você desejar vai para uma lista de lembretes. E o que você precisa vai para o agendamento. Vai para aquele mapeamento que a gente conversou lá no começo. Estabelecimento de prioridades e análise de riscos. Como que a gente faz isso? Através da matriz Gucci. O que é essa matriz Gucci? Gravidade, urgência e tendência. Sem gravidade, pouco grave, grave, muito grave, extremamente grave, isso que eu tenho para fazer. Pode esperar, pouco urgente, o mais rápido possível, é urgente, precisa de ação imediata. E por fim, não irá mudar nada, irá piorar ao longo prazo, irá piorar, né? Se nada for feito, e irá piorar rapidamente se nada for feito. Então, se uma tarefa você dá a nota 15 para ela, faça já. Ok? E aí, na sua lista mestra, você vai ali colocar o que é isso que é dar o grau de prioridade. Legal? As pessoas comuns pensam apenas como passar o tempo. Uma pessoa inteligente tenta utilizar o tempo. Reunião, isso aqui é mais para quem trabalha em empresa, né? Quem é autônomo não tem tanta reunião, quem trabalha em instituições. E muitas pessoas, né, falam, né? Eu tenho muitos amigos que trabalham em grandes empresas e por vivenciar grandes empresas na minha consultoria, eu vejo que o pessoal fala, outra reunião. Desnecessária muitas vezes. O que dá pra gente fazer com isso, pessoal? Agendar com antecedência. Não é tipo, vamos ter reunião. Ok? Convocar só quem é necessário para a reunião. Quem não tem necessidade de estar lá só vai atrapalhar, não vai acrescentar nada. Definir uma pauta de forma antecipada. O que a gente vai conversar nessa reunião? Determinar horário de início e de término. Você pode fazer isso com a maior elegância. Tá? Às vezes, quando uma pessoa fala, eu queria ir no seu escritório. Beleza, vamos marcar amanhã das 2 às 3, você pode? Não, legal, posso. A pessoa entrou no seu escritório ou começou a sua reunião, olha, a gente se programou das 2 às 3, tudo legal se a gente terminar às 3, que eu tenho um outro compromisso. A pessoa vai falar o quê? Não, eu vou ficar até às 4. Não, a pessoa, você já está avisando de forma educada para ela que você tem 1 hora para conversar com ela. Olha, tem mais 10 minutinhos, será que a gente consegue finalizar esse assunto em 10 minutos? Legal, com maior naturalidade, sem problemas. Buscar objetividade, não permitir interrupções externas, né? Desligar o celular, super falta de educação, né? E fazer reuniões curtas, em pé, não precisa fazer alugar, né? Alocar a sala de reunião da empresa, ou se é uma coisa que você pode ali conversar rápido, uma conversa em pé, rápido. Micro reuniões. E delegar, né, pessoal? Alta produtividade tem tudo a ver com delegar. Delegar na empresa, delegar em casa, quem vai lavar a louça, quem vai passar roupa, quem vai limpar hoje. Perdemos tempo quando abraçamos muitas tarefas e deixamos de priorizar. Definir o que dá e o que não dá para delegar. Tem coisa que tem que apego sentimental. Não, isso aqui eu não vou deixar ninguém fazer. Isso aqui eu faço bem, a outra pessoa não está preparada ainda para fazer. Tem tarefas assim. Você não precisa delegar, sair delegando tudo. E tem coisas que você tem mais prazer de fazer também. Então você quer estar realizando essa tarefa. Treinar as pessoas que delegamos e dar as ferramentas necessárias. Não adianta você passar uma tarefa e não dar as instruções, não dar a responsabilidade. A pessoa não vai fazer bem, você vai gastar mais tempo treinando ela de novo, retrabalho e aí por diante. Alguns sinais, né, da ausência de delegação. Nos líderes, não cumprimento de prazos, tarefas inacabadas, horas excessivas de trabalho, ausência de planejamento e acompanhamento de ações e férias acumuladas. Você tem férias acumuladas, provavelmente você não está sabendo delegar muito bem. E na equipe, pessoal? Pouco desenvolvimento e aproveitamento das potencialidades
de cada pessoa da sua equipe, pouca motivação, falta de tomada de decisões, falta de iniciativa e não há substituto para a gerência. O gerente foi mandado embora ou pediu demissão, não tem ninguém da equipe que consiga ali assumir o local dele. Isso aqui, então, é um sinal de ausência aí de delegação. Joia? E aí perguntaram, né, mas o que é procrastinação? Essa palavra aí. Procrastinação é enrolar, adiar, deixar para depois, empurrar com a barriga. Ok? Isso é procrastinar. E aí quando você começa a procrastinar muito, você acaba entrando nesse ciclo aqui, porque você começa a acumular suas coisas e isso te gera um estresse. E aí te gera um estresse, você começa a criar culpa, né? Eu não entrego as coisas que eu preciso, eu não estou tendo os resultados que eu estava esperando. E aí você começa a gerar vergonha. E vergonha te gera baixa produtividade. E vai afundando, ok? E aí vai ficando cada vez mais difícil você criar esse hábito da iniciativa. Mas é possível, porque é uma questão de comportamento. A gente está falando aqui de comportamento. Então é possível mudar. Pessoas de maior sucesso são as que tratam o mais rápido possível das tarefas desagradáveis ou particularmente difíceis. Tira logo do caminho aquilo lá que você não gosta de fazer. Vai fluir. Querer, o pessoal fala, querer é poder. Não, querer não é poder. Fazer é poder. E aí eu volto aqui ao meu penúltimo slide, pessoal, para a gente ir finalizando. E aí, de tudo que a gente conversou aqui hoje, quais são os meus pontos fortes na administração do meu tempo? Vocês conseguiram aí pegar o que você já faz ali do que eu conversei aqui? Quais são os meus pontos a melhorar? Tem alguma ferramenta ou algum comportamento que se encaixou aí para você? Qual é o novo hábito que você pode sair daqui fazendo? Que você pode fazer de imediato? Uma técnica de Pomodoro, um realinhamento do seu propósito, listar quais são as competências que você precisa, ver como estão ali seus repertórios comuns, específicos, materiais. Pra gente não ficar com essa sensação de devia ter, né? Ah, eu devia ter me planejado há 10 anos atrás que eu teria isso. Eu deveria ter, eu deveria... Não fica assim, eu devia ter? Faça mais com menos. Então é essa mensagem, pessoal. Muito, muito obrigado pela presença de todos vocês, estarem disponibilizando o tempo, né? Parabéns por vocês disponibilizarem esse tempo para aprender, estar aqui de forma presencial. E também para você que está assistindo online essa palestra, queria convidar todos vocês para participar desse meu projeto, da Jornada de Sucesso. Para quem quiser curtir a página no Facebook, é @Leandro Prieto Oficial. E no YouTube tem um canal Leandro Prieto. Tá? A gente vai estar sempre postando vídeos, insights, entrevistas, para estar sempre tentando compartilhar conhecimento, agregar conhecimentos, buscar evolução. Tá bom? Obrigado.